Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, eu sou psicóloga, trabalho sob a ótica da psicologia analítica e junguiana. E hoje eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade dentro da análise da psicologia analítica. Então, espírito é uma questão até muito delicada a ser falada, porque cada pessoa tem a sua crença religiosa. Só que a espiritualidade para Jung, ela não está ligada diretamente a uma forma religiosa. Ela vem ali da palavra espírito, que significa animado, é algo que anima o corpo. Então, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma crença religiosa, não acredite em Deus, por exemplo, ela tem dentro dela mesma o espírito, algo que anima. Mesmo que ela fale, eu não acredito em espírito, mas não é exatamente esse tipo de espírito que nós estamos falando. É algo que anima aquele corpo, independente se ela acredita que esse espírito vai ter algum futuro ou não, se vai continuar ou não, se vai voltar ou não, se vai para o céu ou se vai para o inferno, ou se vai acabar com tudo, vai deixar de existir. Independente disso, o que eu quero que vocês entendam é que espírito é algo que anima esse corpo. Então, todos nós temos algo que anima. Eu sou diferente de vocês. E cada pessoa tem a sua particularidade. E isso que anima esses corpos que estão aqui no planeta Terra é o espírito. Né? Vem da alma, psique. E aí, é interessante que a espiritualidade, para Jung, ela abarca, na verdade, todas as religiões. E eu me arrisco a dizer que até as não religiões também, até pessoas que não tem nenhum tipo de religião, não acreditam em Deus, não acreditam em nada, também abarcam essas pessoas. Porque os fenômenos espirituais, eles podem acontecer com qualquer pessoa. E eles acontecem com qualquer pessoa, não acontece com um grupo específico de pessoas. Pessoas que são cristãs vão ter mais experiências luminosas, como luminoso é um termo utilizado dentro da psicologia analítica junguiana, mais pra frente eu posso falar sobre isso. Então, as pessoas que são cristãs, elas vão ter experiências luminosas com o Cristo. Pessoas de outras religiões terão com outras. Pessoas que não têm com religião nenhuma terão também experiências luminosas. Só que muitas vezes sem uma denominação específica, sem um arquétipo específico de alguma religião. E eu gostaria também de falar sobre o conceito de transcendência, para que a gente consiga entender um pouco mais profundamente sobre do que se trata a psicologia analítica junguiana. Então, a transcendência, ela vem de experiências além do sensual. A nossa vida cotidiana, né, nós temos alguns tipos de experiências. E a transcendência, ela vem falar sobre experiências que estão além dessas experiências sensuais comuns que nós temos no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tem um sonho muito simbólico, muito significativo, como uma serpente em formato de infinito, por exemplo, sem nenhum tipo de crença, muitas vezes. Essa é uma das experiências que podemos chamar de experiências transcendentes. Essas experiências transcendentes, elas são fenômenos psíquicos comuns a todos os seres humanos. É muito comum vermos pessoas, principalmente nos tempos atuais, que obtêm experiências místico-esotéricas, e não é exatamente sobre isso a psicologia analítica junguiana. Também trata-se disso porque a psicologia analítica junguiana é uma ciência que vai estudar fenômenos psíquicos. E às vezes a pessoa tem uma experiência esotérica e ali pode-se fazer interpretações simbólicas também. Mas não é somente sobre essas experiências, não é exatamente sobre as experiências esotéricas a que se refere a psicologia analítica junguiana. Ela se refere a todo e qualquer tipo de manifestação psíquica. O que a gente trata enquanto fenômenos psíquicos? Então, nós temos essa alma, essa psique, que é animada, que anima este corpo. E essa psique, ela possui fenômenos conscientes e fenômenos inconscientes.
Fenômenos conscientes. Tudo aquilo que a gente tem consciência. É óbvio, né? Tudo aquilo que eu vejo processando, acontecendo em mim, tudo que eu percebo em mim, são fenômenos que estão no campo da consciência. E existe aquela parte em nós que é a parte inconsciente. Ah, mas eu não acredito no inconsciente. Basta perguntar para alguma pessoa qualquer como é o seu comportamento. Essa pessoa vai descrever várias coisas. Uma das coisas que essa pessoa descrever, você pode não concordar, mas você pode sim estar manifestando aquilo que essa pessoa falou sem ter consciência. Às vezes, um modo de falar, uma reação abrupta ou pensamentos, muitas vezes pensamentos são inconscientes, porque são tão automáticos, são tão corriqueiros que a pessoa não tem consciência sobre eles. A pessoa pode sentir um orgulho, uma inveja de alguém e não ter consciência. E isso são fenômenos inconscientes. Estão na parte inconsciente. A pessoa passou por um trauma. Ali houve o processo de recalcamento. Ou seja, a pessoa é um mecanismo natural. Não foi a pessoa que falou, eu vou pôr isso aqui lá para o inconsciente. Não. É um mecanismo natural da nossa psique. Recalcar, levar para o inconsciente aquele trauma. Outro fenômeno que pode acontecer, a pessoa negar. Não, eu não sou assim. Não, mas às vezes a pessoa é assim e não enxerga, e nega que é daquela forma. E esse é um processo de uma defesa egóica que sim, é um fenômeno que está levando ali para o inconsciente. Então nós conhecemos uma pequena parte, nós conhecemos a parte consciente. Essa parte inconsciente, que é a parte maior, ela também faz parte dessa estrutura psíquica. Então, essa função transcendente a que eu estava me referindo, ela diz respeito justamente à união, a unificar esse inconsciente a esse consciente, observar, conhecer, desvendar esse inconsciente e fazer essa unificação. Nessa luta, nessa batalha entre consciente e inconsciente, nós temos ali um movimento do eu, o ego, indo em encontro para encontrar esse self. Self é um outro conceito. Então, nós vamos entrar agora num conceito. Eu tô uma cola aqui, porque senão me perco. Nós vamos entrar agora no conceito do self. O self seria esse todo, o todo unificado. Não só o consciente, mas também o inconsciente. O self, eu diria que é uma parte extremamente transcendental que todos os seres humanos possuem dentro. E que essa busca incessante por respostas que muitas pessoas têm, alguns não têm essa necessidade tão grandiosa de saber o porquê das coisas, de buscar, de ter o sentido da vida. Não são todas as pessoas que têm essa busca incessante, mas essa busca vem desse desconhecer desse self. E muitas vezes o processo de individuação, que é tornar-se, fazer com que todo o potencial criativo dessa pessoa venha à tona, que é o self. Esse é o processo de individuação. Então, essa busca incessante, ela cessa, porque essa pessoa teve contato, essa pessoa se autorrealizou, essa pessoa está realizada no seu total potencial. Isso acontece da noite para o dia? Lógico que não. Parece uma coisa tão fácil, assim, a gente falando, né? Vamos entrar no processo de individuação, um processo de autoconhecimento. Vou conhecer todas as minhas sombras, as minhas manifestações inconscientes. É um processo fácil, bonitinho, tranquilo? Claramente não é. A experiência humana, ela é permeada de sofrimentos, é permeada de frustrações, é permeada de situações externas e reações internas desagradáveis. Então, esse processo de conhecer a nossa psique, a totalidade da nossa psique, ele vai passar sim ou sim por processos difíceis. Essa pessoa, ela vai esperar o avião passar. Passou, deu pra ver aqui. A pessoa vai passar por esse processo difícil, muitas vezes, na vida, em situações da vida mesmo. Se essa pessoa
torna-se consciente de todos os seus processos psicológicos, se ela se faz presente nas manifestações, se ela observa, se ela usa a vida como um laboratório para ela se conhecer, se modificar, se acolher, principalmente se acolher, porque é muito fácil quando está tudo bem, a pessoa ser luz, paz e amor e está tudo ok, é fácil. O problema é quando a pessoa passa por situações difíceis, situações de doenças, crises financeiras, desentendimentos com outras pessoas, inconformidades, quando o inconsciente deixa vir à tona as manifestações traumáticas e a pessoa fica confusa, não consegue lidar com aquelas sensações. Às vezes ela nem sabe que são situações traumáticas inconscientes que estão se manifestando numa doença ou num transtorno de ansiedade. Aí que está o pulo do gato. É a pessoa acolher a si mesma, acolher as suas manifestações e aproveitar, usar a vida como um laboratório para se conhecer, conhecer as suas próprias manifestações e permitir-se entrar no fluxo da individuação, no fluxo de juntar, unificar inconsciente e consciente, minimizar esse eu central consciente e deixar a sua manifestação do self, do si mesmo, estar na completude da sua vida, na totalidade da sua vida e guiar essa vida. Nossa, parece algo tão abstrato, mas às vezes é preciso mudar a perspectiva, o olhar sobre as nossas formas de pensar, de sentir, de agir. Ah, é fácil? Não é fácil, mas exige muita clareza mental, exige muita consciência, existe foco. A pessoa tem que estar conectada com ela mesma, com o seu centro dentro dela, de si, um centro dentro de si. E como que eu faço isso? Aprendendo a ter momentos de quietude, por exemplo, desenvolvendo desenhos, mandalas, escrevendo. Ah, eu não tenho habilidade em escrever nem desenhar. Então, faça uma meditação, faça um momento não vou nem chamar de meditação, mas um momento de silêncio. A sua mente não vai silenciar totalmente, mas de reflexões. Refletir sobre o seu próprio comportamento, sobre a sua própria vida, de modo diário. A gente precisa fazer isso de modo diário. Se a gente bebe água todos os dias para deixar o nosso corpo hidratado, se a gente se alimenta para deixar o nosso corpo com energia, com fonte de vitaminas e tudo que o nosso corpo precisa para funcionar bem, a nossa psique, a nossa alma também precisa de alimentos. E esse alimento vem dessas reflexões, das autoanálises, do conhecimento profundo de si mesmo. E é dessa forma que ocorre o processo de individuação, conhecendo tanto os processos conscientes quanto inconscientes, conhecendo arquétipos que vão aparecendo através de experiências luminosas transcendentais, seja através de sonhos, insights ou qualquer forma que seja que vá aparecer, para que esse consciente individual, pessoal, individual, ele não sobreponha o inconsciente coletivo, pois o inconsciente coletivo, recheado de arquétipos, possui uma energia que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Porque o inconsciente coletivo, esses arquétipos, eles são dotados de energia e eles, atuando ali naquela psique que se permitiu chegar a esse inconsciente coletivo, que se permitiu abrir-se para os arquétipos, para esses fenômenos luminosos, aí esses fenômenos eles vão modificando a vida dessas pessoas. E o que a religiosidade tem a ver com isso? Aqui é interessante, porque cada religião carrega em si os seus arquétipos também. E esses arquétipos, como eu disse, são dotados de poder, de energia. E uma energia capaz de modificar mesmo os caminhos dessa pessoa. E aí, a importância, né, desse conhecimento. Agora o meu bebê acordou e eu vou lá atendê-lo. Um abraço e até mais.